Fala galera, seja bem-vindo ao canal Por Dentro da Palavra, seja bem-vindo também a esse vídeo e hoje nós daremos continuidade na série Aprendendo Com. E o grande homem de Deus que nós vamos aprender no vídeo de hoje é justamente sobre Abraão, sem dúvida o pai da fé. Então vamos para o vídeo. Sem dúvidas, Abraão, ou melhor, Abrão, como antes conhecido, é um homem de bastante referência, bastante fé e sem dúvida deixa o seu exemplo para muitos. A prova disso é que os seus descendentes, os judeus, até hoje o têm como uma referência muito forte. Nós, que somos cristãos, também o temos justamente pelo seu comportamento mediante o chamado de Deus. Como todos os homens de Deus, Abraão foi um homem que errou em diversos momentos do processo. Até mesmo antes de se tornar Abraão, antes de ter o seu filho Isaac, ele comete alguns erros que são gravíssimos. Algum deles a ponto de Deus ficar por volta de pelo menos 13 anos sem sequer, claro, não há menção bíblica, Deus pode ter falado nesse meio tempo, mas não há menção bíblica de que Deus falou com ele nesse meio processo, justamente porque ele tentou fazer de um jeito que não era o jeito que Deus mandou. Já aconteceu isso com você também? De querer fazer de um jeito que Deus não mandou? E isso acontece com Abraão. Abraão tenta, depois de receber a promessa, ele vê que a sua idade está avançada, sua esposa vê que a idade dela também está avançada, tem a ideia genial, entre aspas, de querer fazer de outro jeito que não era o jeito de Deus, até que eles têm uma filha com uma serva, e esse filho que não é da promessa faz com que Deus não se agrada. A Bíblia diz que Deus fica por volta de 13 anos, ali não há referência bíblica, sem falar com Abraão, justamente por conta, acredita-se, de que Deus ficou realmente chateado com Abraão, porque não era o jeito que Deus queria fazer. Aprendemos muito com Abraão. Abraão deixa em diversos momentos ali há referências bíblicas de que Abraão se muda, se move de lugar e a primeira coisa que ele faz é justamente montar um altar. Nós vemos isso na vida dele, nós vemos isso na vida dos filhos deles. Nos seus descendentes provam de que realmente Abraão andou e Abraão temia muito a Deus. Nós vemos ali mesmo, mediante a processos em que Abraão mentiu, nós vemos o cuidado de Deus sobre a vida de Abraão, a misericórdia perseguindo Abraão em todo o tempo. Deus o guardou mesmo mediante os seus erros, os seus fracassos, as suas falhas e as suas faltas. Em tudo, eu quero dizer para você que Deus não abandonou Abraão. Deus cuidou dele em todo o tempo, justamente porque Abraão era um homem temente, que mesmo com os seus erros, não largava de Deus, permanecia firme nas promessas do Senhor. Mas o que eu mais aprendo com Abraão, quando ele recebe esse chamado, é justamente quando ele está em sua casa e Deus o chama. Quando ele está ali pronto, disposto, Deus o chama. Quando ele não era ninguém, quando a Bíblia inicia falando da sua história, nós vemos ali Abraão recebendo de Deus um chamado. E a Bíblia diz que ele sai da parentela, como Deus havia dito, e vai justamente viver a promessa de Deus, sem saber para onde era, sem saber como ia, sem ter noção de nada. Abraão simplesmente pega a sua mala, Abraão pega a sua família e Abraão vai viver aquilo que Deus havia prometido, mesmo sem ter aparentemente segurança, estabilidade. Ele vai por fé. E isso é o que deve nos inspirar. Se Deus te chamasse exatamente nesse exato momento, sentasse com você e falasse o teu nome dizendo assim, olha, eu quero que você seja o pioneiro, o primeiro a realizar essa obra. Ninguém até hoje fez nada do tipo. Qual seria o seu posicionamento? Talvez você seria chamado por louco, talvez você seria chamado por maluco, talvez as pessoas diriam que não daria certo nada daquilo que você está fazendo. Mas se Deus falou, será que você faria? E Abraão se ensurdeceu, fechou seus ouvidos para tudo e ele simplesmente escutou a voz de Deus e foi para onde Deus mandou ele ir. Que isso seja algo que você venha, como eu, aprender muito com a vida de Abraão, que mesmo sem entender, sem ver, sem ter nenhuma segurança, ainda assim ele escutou a voz do Senhor e ele foi obediente. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Fique conosco nessa série e nos próximos vídeos também. Se abençoou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, compartilha para abençoar a vida de mais pessoas e vamos mais e mais longe. Que Deus abençoe a sua vida muito, muito mesmo e falou!